Bom, nós temos um Deus que é um Deus de processos, é um Deus de fundamentos. Tá? E por que eu comecei a pensar dessa forma? Porque quando que eu comecei a entender isso? Quando que foi que entender que nós temos que ter bases, né? Nós temos que ter fundamentos sólidos em todas as áreas das nossas vidas, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração, coloca na nossa mente, às vezes até o que as pessoas falam e a gente toma uma decisão, às vezes a gente pega ali algo que alguém fala pra gente e desperta na gente uma atitude. Tudo isso precisa de uma base, precisa de um processo. Quando eu vi Mateus 7, a partir do versículo 21, eu vou ler aqui para vocês entenderem mais ou menos o contexto, mas a partir do momento que em Jesus ele traz essa importância, e é um princípio da engenharia civil, inclusive, por isso que até quem não é cristão, quem não é, assim, não tem disciplinas espirituais, eu acredito que é muito importante ler a Bíblia por conta disso, porque tem muitos ensinamentos para todas as profissões, para todas as pessoas. Então, quando Jesus, ele fala nesse livro, né, nesse capítulo, ele fala assim, né, o título é Quem entra no reino dos céus, tá? Ah não, não é esse não, é os dois fundamentos, versículo 24, ele fala: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande essa ruína. É claro que a gente pode atribuir isso a diversas áreas das nossas vidas, principalmente a nossa caminhada com o Senhor. Se a gente não se firma ali na pedra angular que é Cristo, se a gente não tem uma caminhada firmada com Cristo, a gente vai cair. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre essa questão dos processos. O quanto hoje os processos, eles acabam sendo mais importantes do que o resultado final. A gente vive numa geração hoje que é imediatista, beleza, todo mundo já ouviu isso em algum lugar, que nossa geração é imediatista, que nossa geração é ansiosa, que a ansiedade é mal do século. Eu até estava falando ontem com as pessoas no culto, que é quase que inerente ao ser humano, ao jovem hoje, a ansiedade. Ansiedade de ter que fazer as coisas rápido, ansiedade de, poxa, eu quero ter isso pronto agora, eu quero ter dinheiro agora, eu quero ser rico agora, eu quero ter o que aquela pessoa tem agora, quero fazer as coisas agora. E isso é um mal do século, realmente. Quando eu entendi que o processo ele é mais importante e que acaba sendo um princípio bíblico, um princípio do Sermão do Monte, foi muita virada de chave para mim. É claro que é difícil, assim. É difícil encarar esse processo. É difícil encarar as coisas que a gente se propõe a fazer. A gente tem que ter essa convicção. Tendo essa convicção daquilo que nós somos chamados a fazer, né, profissionalmente falando, em qualquer área da nossa vida, a gente tem que passar por um processo. A gente tem que passar por um processo. Lá em Gênesis, quando a gente vê Deus criando o mundo, ele cria o mundo em 7 dias. Então, o primeiro dia ele cria uma coisa, o segundo dia ele cria outra coisa, o terceiro dia ele cria uma coisa, quarto, quinto, sexto, e no sétimo ele descansa. Então, a partir desse momento que a gente entende, velho, tem um processo para eu chegar onde eu quero. Se você quer uma profissão, um cargo alto, tem um processo para você chegar lá. Tem todo um processo. E esse processo, ele pode ser doloroso, ele pode doer, ele vai doer, na verdade. Ele vai doer. É claro que nem sempre a gente vai ter uma vida de aflições, de coisas ruins. Eu acredito que nós temos momentos de leveza, acho que eu já comentei aqui no vídeo anterior, mas tem um processo para se chegar. A gente tem que passar por essas coisas. A gente tem que passar pelo primeiro dia, pelo segundo dia, pelo terceiro dia, até descansar, né? Até poder realmente desfrutar ali daquilo que a gente fez. E um ponto assim que é muito importante é a gente lembrar que essa base sólida vai sustentar aquilo que a gente constrói quando vem a tempestade, quando vem as tentações, quando vem provações, crises financeiras, quando a gente passa por um momento assim de velho, eu tô sem dinheiro, não consigo ter nenhum lazer, não consigo sair, não consigo comprar uma roupa nova, não consigo prosperar. Então, a partir do momento que a gente tem uma base sólida, a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe que, velho, o que eu estou construindo aqui tem um fundamento, tem algo que, velho, faz sentido, então tá dando certo, mesmo que tenha algumas tempestades, mesmo que algumas chuvas elas venham, mesmo que a chuva transborde o rio, a base tá lá sólida. E como é que eu aplico isso na minha vida hoje? Eu estou em um momento de transição de carreira, então eu estou estudando agora para a área de tecnologia. Tem algumas coisas que eu gosto, outras menos.
outras mais, só que eu tô muito tendencioso pro lado da cibersegurança, segurança. E área de tecnologia hoje, e é claro que qualquer profissão, qualquer faculdade, enfim, qualquer área que a gente quer exercer e a gente quer um mínimo de sucesso ali, sucesso no sentido de, velho, eu sou um bom profissional. E aí, por consequência, a gente acaba ganhando dinheiro, a gente acaba ajudando outras pessoas. Então, essa área é uma área que a gente precisa estudar a base. Para eu estudar cibersegurança, eu preciso entender quais os tipos de ameaça alguém pode tentar contra um sistema, contra um site, quais os tipos de crimes que podem acontecer, né? Eu preciso entender ali o que é importante, eu preciso entender como o sistema operacional ali funciona, eu preciso entender como as coisas no princípio ali funcionam, para depois a gente passar para os assuntos mais técnicos, né? Teste de penetração, uma série de fatores que a gente precisa dessa base para chegar lá. Então, quando a gente tem esse firmamento sólido, quando a gente tem esse alicerce em algo que é sólido, como Jesus falou, a gente está sujeito a manter o que a gente está construindo com a base firme. Se a gente tem essa base firme, qualquer coisa pode acontecer e a gente vai sustentar. A gente vai ser sustentado por isso, pelo nosso processo, pela nossa base. Eu trago para essa relação porque, querendo ou não, Jesus ele traz esse princípio da engenharia civil e pode ser atribuído a outras coisas. Tá? Então, o nosso Deus é um Deus de processo, é um Deus de fundamentos e a gente precisa estar firmes nisso. Precisa entender que, cara, é um processo da minha profissão, um processo daquilo que eu quero alcançar, eu preciso passar pelo dia 1, dia 2, dia 3, até chegar no momento que eu vou desfrutar daquilo que foi construído, daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, daquilo que a gente tem convicção de que é o correto, de que é o certo. E aí sim, né, a gente está pronto ali para enfrentar as crises, enfrentar aquilo que pode vir a acontecer, tanto de bom quanto de ruim. Então é isso que eu queria comunicar para vocês hoje, que veio do meu coração. Essa mensagem ela veio para mim há um tempo atrás e hoje eu relembrei. Fiquei perguntando se o que eu vou falar, e aí veio isso, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí, acompanha, curte, comenta alguma coisa. Vê se faz sentido para você, mesmo que você não acredite em Deus, não acredite em Jesus, mas, querendo ou não, é um princípio da engenharia e de diversas outras áreas que são importantes para a nossa sociedade. Então pense sobre isso, tá? Abraço, tamo junto.